Opa! Vamos com energia que vamos começar mais uma atividade aqui no palco Fábricas de Empreendedores do Sebrae. Agora é um conteúdo essencial para todos os empreendedores, as startups ou para aqueles profissionais que trabalham em algum negócio na nova economia, que queira saber como você pode estruturar suas pré-vendas como motor de crescimento para a sua startup. A gente vai falar agora sobre como estruturar a área de pré-vendas, entendendo como que funciona o funil de vendas, como definir o seu ICP e como, de fato, conseguir atrair e encantar os seus leads para vender mais. Eu convido agora ao palco para conversar com a gente, Giovana Félix, seja muito bem-vinda. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Olá, boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Já quero saber aqui, quem tem vontade de ter uma startup ou já empreende? Levanta a mão aqui. Alguém tem vontade de ter? Porque essa é uma trajetória muito legal e vocês vão entender um pouquinho sobre isso, tá? A gente vai falar sobre pré-vendas e, para me apresentar para vocês, eu sou Giovana Félix e eu sou CEO e founder da ProSales B2B, que é uma empresa focada em estruturação de pré-vendas e vendas para as empresas. A gente também faz formação dos profissionais, que são os SDRs, então a gente ensina desde o começo como é que você faz essa venda no digital. Eu também sou mentora das startups, então eu já trabalho com isso há 10 anos, e eu estou mentorando nos principais hubs do Brasil, como Venture, AB Startup, Distrito. E eu comecei assim como vocês, eu comecei como estagiária e faz 10 anos que eu estou nesse mundo, indo para eventos e aprendendo, construindo. Eu estive numa startup durante 5 anos e a gente lá saiu de 20 pessoas para 300. A gente saiu de um faturamento de 10 mil para 56 milhões ao ano. Tudo através da pré-vendas, tá? E, de fato, o que é pré-vendas? Alguém já ouviu falar sobre pré-vendas aqui? Alguém conhece esse termo? Porque vendas está todo mundo acostumado, né? A gente já sabe que vendas é essencial, mas o que de fato é a pré-vendas? Eu já posso dizer para vocês que pré-vendas não é vendas, não é telemarketing, não é uma área robô e não é uma área operacional, é uma área estratégica, tá? Então, pré-vendas é um complemento de vendas e eu vou mostrar para vocês aqui os métodos que a gente usa justamente para fazer escalar uma empresa. Pré-vendas é a área responsável por prospecção e qualificação de leads. É a área onde a gente faz a geração de demanda, tá? É uma área relativamente nova no Brasil. A gente tem aqui em torno de 10 anos só em relação a pré-vendas. Então, é muito natural que as pessoas ainda não conheçam essa área, tá certo? E a gente chama de motor de crescimento por quê? Uma vez que a gente consegue, de fato, entender quais são os clientes que a nossa startup, que a nossa empresa precisa, né? Aqueles clientes bons, aqueles clientes que pagam, que realmente a gente consegue gerar uma transformação. Uma vez que a gente identifica eles, a gente vai encontrar semelhantes, a gente vai aprender como encontrar, onde encontrar, qual é a melhor maneira de fazer isso. E aí a gente começa a fazer vendas previsíveis, porque a gente cria um método dentro de pré-vendas para fazer isso acontecer, tá certo? E o que a gente está acostumado? A gente está acostumado com isso aqui, ó, vendas online, vendas porta a porta, prospecção de leads, anúncios na internet. A gente está acostumado no modelo tradicional, onde uma pessoa faz de ponta a ponta. Então, você chega nas empresas, ela fala assim, eu tenho vendedores. O que eles fazem? Eles vão lá, prospectam leads, vão conversar e vão fazer o fechamento. É o vendedor que vai lá, faz a reunião. Então, a gente está acostumado com uma área de vendas que faz tudo. Mas, faz uns 10 anos, mais ou menos, que a gente começou a ter uma nova estrutura. E isso começou pelas empresas de tecnologia mesmo, pelas startups, que é ter uma nova configuração dessa área de vendas. É a gente conseguir ampliar isso, que eu chamo de novas receitas. Então, é o complexo de novas receitas, onde a gente engloba marketing, pré-vendas e vendas. Então, o que vendas, até então a gente sabia que ele fazia de ponta a ponta, a gente começa a dividir em mais eixos. A gente tem aqui a área de marketing, que é responsável por fazer o quê?
branding e geração de leads. Marketing é a área que vai colocar a sua empresa na internet, que vai colocar nas redes sociais, no site, vai fazer o posicionamento dela. Porque a gente sabe hoje que empresas que não estão na internet já estão atrás. Muito se vende pela internet, certo? E marketing é responsável por essa área. A gente tem pré-vendas, que é responsável por fazer prospecção e qualificação de leads. Ele faz a geração desses leads. É onde a gente reúne toda a concentração para selecionar se realmente aquelas pessoas que estão chegando até nós ou que a gente está indo atrás faz sentido com a nossa solução. Antes, esse papel ficava com vendas. Aí, imagina, o vendedor ele precisa negociar, ele precisa fazer o fechamento, selecionar os leads. Ele perdia muito tempo com isso. Então, pré-vendas faz a seleção e só manda para o time de vendas quem realmente faz sentido, quem realmente está apto, tem todos os critérios para conseguir fazer esse fechamento, trazendo mais eficiência, reduzindo o custo da empresa, tá? Vocês encontram com outros nomes também, novas receitas, existem outros nomes também, mas esse é o mais conhecido, é a estrutura mais conhecida que a gente usa hoje em dia. E quando a gente está pequenininho na startup, ou a gente tem uma empresa pequena, é muito normal que seja uma pessoa só fazendo isso. E muitas das vezes é o fundador mesmo. E está tudo bem. Não tem problema nenhum o fundador fazer o papel de vendedor, de marketing, de pré-vendas, não tem problema. A questão é que a gente tem que ter a consciência dessa estrutura que existe. Porque aí sim a gente vai conseguir criar o quê? Processos integrados e fluidos, colocar as ferramentas certas dentro da empresa para conseguir fazer essa geração de leads, tá? E aí a gente vai conseguir um crescimento mais eficiente e organizado. Lá em mais ou menos 2017, quando eu entrei numa startup, o CEO da época olhou para mim e falou assim: Giovana, é o seguinte, eu preciso que você marque reunião para vendas. E eu falei assim, tá bom, não sabia o que era isso, fui estudar. E aí que eu conheci pré-vendas e eu fazia esse papel. Eu fazia pré-vendas e jogava as reuniões para o time de vendas. Em 3 meses, eu já tinha 4 profissionais, que são os SDRs, comigo. Depois, em mais 3 meses, já tinha 8. E foi crescendo. Eu tive um time de 20 SDRs. Tá? Então, é justamente conseguir encontrar um método para fazer essa seleção de empresas mais rápido para mandar para o time de vendas. Tá certo? Lembrando que aqui eu estou falando de vendas B2B, que são as vendas complexas, que é quando a gente vende para a empresa, tá? Se você vende para B2C, que são para clientes, pessoas físicas, a gente consegue fazer via WhatsApp, com uma pessoa só, muda um pouquinho só a formatação, mas vocês vão entender ao longo dos slides. E se vocês tiverem alguma pergunta também, algum termo que eu estou falando que vocês não entendem, é só levantar a mão que a gente ouve vocês, tá? E eu explico. Pré-vendas, como eu estou falando para vocês, é essa área que vai fazer a qualificação. E dentro de pré-vendas, a gente tem todos esses canais de vendas. Porque pré-vendas é responsável por cuidar dos leads de todos os canais. Não importa de onde vem. Se ele veio de uma feira, se ele veio de prospecção, que é outbound, marketing, não importa. Quanto mais canais de vendas eu tenho para gerenciar, melhor é as minhas vendas. Porque eu diversifico, eu não dependo de um canal só. Tá bom? E o profissional que trabalha em pré-vendas se chama SDR. Ele também é conhecido como BDR e a gente tem o LDR. Se vocês olharem na literatura, tem gente que fala que SDR cuida de outbound, BDR cuida de inbound, mas vou resumir para vocês, é a mesma coisa, tá? SDR, Sales Developer Representative, BDR, Business Developer Representative, que é o desenvolvedor de negócio, tá certo? Então, se vocês procurarem esse profissional, quero um profissional para fazer todo esse trabalho de pré-vendas, só digitar SDR no LinkedIn que vocês vão encontrar muitos. E o LDR é um cargo relativamente novo, tem em torno de 3 anos aqui no Brasil. Ele é o Lead Developer Representative. O que ele faz? Ele cria e organiza as listas de prospecção para a gente fazer os disparos. Basicamente, é isso que ele faz. O SDR faz isso? Faz. Mas, dentro do entendimento da metodologia, estudou-se que se eu tivesse uma pessoa só para organizar as listas, eu ia ser mais eficiente. E aí vai depender do tipo da sua empresa para ver se faz sentido ou não ter esse profissional lá dentro.
E ok, legal, entendi a estrutura, mas e a prática? Como é que a gente faz isso, né? O que tem dentro de pré-vendas? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu amo esse slide, porque ele resume muito a trajetória de uma startup quando a gente fala do quê? De vendas. Então, uma startup, ela começa lá na ideação, que é quando a gente tem uma ideia, quando a gente ainda está querendo, né, colocar essa ideia no mundo, a gente está estudando quais são os problemas que a gente resolve, como monta produto. Aqui, a gente começa a olhar para as primeiras vendas. Aqui, eu estou montando o meu MVP, que é o mínimo do produto possível que eu preciso ter para jogar para o mercado. Às vezes, eu tenho uma ideia, criei esse protótipo e vou testar para ver se as pessoas aderem. Porque não adianta nada eu gastar o maior tempo do mundo construindo um produto e ninguém usa. Todo mundo fala assim, Giovana, adorei. Aí eu falo, você pagaria por isso? Você paga R$600? Ah, não. Se o cara não está disposto a pagar, significa que você não está transformando a vida dele, você não está resolvendo a vida. E aí, por isso que existe a etapa do MVP. Eu vou construindo, vou descobrindo o quê? Meu ICP, que é o meu cliente ideal. Então, estou formatando porque eu quero chegar no PMF. O que é o PMF? Product Market Fit. É o produto ideal para a pessoa ideal, tá? E aí, é a parte que eu começo com as vendas contínuas, porque agora eu já sei para quem eu vou vender, eu já sei que ele gosta do meu produto, e quando eu vendo, ele fica feliz, ele fica satisfeito com o meu produto. Depois que acontece isso aqui, a gente vai para Go to Market, que aí é a hora que a gente vai escalar, a gente vai trazer aí recursos, áreas com mais pessoas, ferramentas. Agora, se eu vendo 10, eu quero vender 30, depois eu quero vender 50, depois eu quero vender 100. E aí a gente tem que implementar uma série de processos, tá? E por último, a gente vai para a escala mesmo de multiplicação, a gente já tem aí uma capacidade muito maior para essa geração de leads. E não é só vendas, né? Não adianta eu acelerar vendas se o produto não está bom, se a minha área do financeiro não está funcionando. A empresa inteira tem que crescer junto. E é um super desafio para o empreendedor, tá? Isso aqui pode acontecer tendo investimento, quando você tem investidor. Pode ser bootstrap, que é quando eu não tenho investidor e eu estou fazendo sozinho, tá tudo certo também. Isso aqui pode acontecer em 6 meses, 3 anos, 6 anos, não tem um tempo exato. A questão é, como que eu construo isso aqui de uma maneira em que dá certo, né? Porque se não der certo isso aqui, eu vou falir. Vai acabar a startup. E aí tem um termo que a gente usa nas startups que a gente fala assim, ó, não está dando certo, pivota. Não está dando certo, pivota. O que é pivotar? É a gente transformar, a gente ir adaptando, criar de novo para ir se estruturando. Tá certo? E aprendizados essenciais, como eu falei para vocês, né? Eu vivi toda a escala, desde a ideação até a escalabilidade, eu vivi todas as etapas em 5 anos. E de destaque que eu quero trazer para vocês é o seguinte, é muito normal que dentro de uma empresa o primeiro canal seja indicação. A gente começa a vender por indicação, porque a gente está vendendo para os nossos amigos, a gente está vendendo para conhecidos e está tudo bem. Mas quando a gente fala de uma empresa com escalabilidade, saudável, que está vendendo, que é a famosa máquina de vendas, a gente precisa pelo menos de 3 canais funcionando ativamente. Pode ser marketing, eventos e outbound, parcerias, indicação e marketing, não importa quais são os canais. Lá na startup que eu falei para vocês, eu tinha 6 rodando. Eu fazia a operação Brasil, Latam e Europa. A gente tinha assim, uma estrutura muito grande, eu vendia com 3 produtos completamente diferentes para mercados diferentes. Então é saber construir, tá? Porque imagina só que está indo super bem marketing, está fazendo anúncios, está vendendo muito, aí lá o tio Zuki vai lá, muda o algoritmo, você para de vender, está dando errado as campanhas. E aí? Você vai depender só dessas vendas? Não dá, né? Então a gente precisa ter de mais de um canal, porque é natural, né? O dia sendo vivido e a gente ter aí algumas instabilidades. E é importante entender que para descobrir a pessoa ideal para quem a gente vende, gente, as pessoas falam, não, você consegue fazer isso em 2 meses. É mentira, a gente não consegue fazer isso em 2 meses. A gente tem hipóteses de quem é o cliente ideal, mas de fato para isso se consolidar, demora de 6 meses a 2 anos para consolidar. Eu lembro muito bem de desenhar todos os perfis de personas da startup
E aí a gente testou, eu vendia para todo mundo. E aí depois a gente falou, achamos, eu tenho que vender para grandes empresas. Agora sim eu achei esse ICP, tá bom? Eu vou mostrar para vocês um exemplo. E não adianta nada também a hora que eu falo assim, não, eu quero vender, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar um monte de SDR lá e AE, que é Account Executive, que é o vendedor, né? É o termo chique que a gente usa no digital, Account Executive. Vou jogar um monte de profissional, contrato 3 SDRs, 5 vendedores e pronto, vou vender. Não vai vender. Porque se você não tem processo, você não sabe como constrói, você não vende. Você vai vender 1, 2 meses e aí vai parar. Aí você vai ter que gastar dinheiro e não vai conseguir voltar esse dinheiro para a empresa. Tá? Então, só contratem pessoas na hora de realmente, né, escalar e para o go-to-marketing, que a gente chama, quando tiver processo, quando você entende o funil de vendas. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, que é as técnicas e estratégias de pré-vendas. Agora que eu passei para vocês um cenário de como é a estrutura de pré-vendas, como que funciona a visualização da startup para vendas, que provavelmente quem tem empresa aqui já se identifica em algum estágio, eu vou trazer para vocês as principais estratégias, que vai ser de outbound marketing, porque são os canais assim campeões, tá? Na hora para a gente vender. Se você ter pelo menos um desses estruturados, você já sai muito na frente, você já vai ter uma estabilidade muito melhor. Começando por outbound. O que é outbound? É a famosa prospecção ativa. O que acontece aqui? Quando eu tenho esse canal, significa que eu estou indo atrás dos clientes. Eu monto uma lista de possíveis leads e eu vou atrás no mercado para falar assim, olha, eu tenho a solução para a sua dor. Então, vamos supor que você precisa aí do inglês na sua empresa. Eu sou uma escola de inglês diferente, eu resolvo a sua dor. Você vai atrás das pessoas, tá? Esse é um canal muito utilizado porque depende exclusivamente da empresa. A gente consegue definir quanto a gente gasta para esse canal, a gente consegue definir velocidade. Porque para fazer outbound, precisa só de você. Qualquer um de vocês consegue fazer outbound agora, saindo da palestra, tá? E essa é a graça do outbound, né? Você não precisa gastar muito, assim como marketing, para investir em anúncios. Considerando uma venda complexa, venda para empresas que vai fazer mais sentido e vocês vão entender por quê. Quando a gente usa o canal de outbound na nossa empresa, quando a gente está trabalhando com um ticket médio maior que R$500, tá? Menor que R$500 não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque eu preciso ter um profissional, eu tenho que bancar um profissional na minha empresa. E aí não dá muitas vezes para fazer o outbound. Outbound, a gente trabalha com vendas complexas e a gente trabalha com qualidade. Eu vendo mais qualidade do que quantidade. Então, normalmente eu vendo 2, 3, 8 por mês. Eu não vendo 200, 300, 500. Não existe isso, porque aí eu tenho que fazer por marketing, que é o B2C. Tá? Outra coisa, a gente costuma fazer high ticket, né? Desculpa, high touch. O que é high touch? Eu preciso, para eu conseguir vender, eu preciso ter uma reunião com essa pessoa para apresentar a minha empresa, para apresentar o produto, tudo mais, para eu conseguir concluir uma venda. Ele não consegue simplesmente entrar no meu site e comprar aquele produto, porque é um produto que exige personalização, ele custa R$5.000 e tudo mais. Tá? Então, exige uma interação, por isso que é high touch. E esse funil aqui, tirem foto, isso aqui é preciosíssimo, não tem na internet desse jeito aqui, tá? Vocês só vão encontrar na internet contato, lead, pré-call e call. Isso aqui é pré-vendas na prática. Por quê? Pré-vendas na prática, eu tenho uma etapa de prospectados. O que significa essa etapa? É quando eu vou pegar uma lista e vou tratar essa lista. Existem muitas ferramentas, eu vou mostrar para vocês, que vão aí fazer a captação de listas, né? Você compra uma lista de 3.000 leads, 5.000 leads. Mas a verdade é que essa lista é muito pobre e que ela não traz os dados que a gente precisa. Quais dados a gente precisa para entrar em contato com uma empresa para vender? Telefone, e-mail, LinkedIn. Então, a gente precisa fazer esse tratamento dessa lista. E por isso que existe o profissional de SDR, LDR, tá? Primeiro eu faço o tratamento da lista. Depois eu vou para a etapa de contatos, que é quando eu vou disparar um fluxo de mensagens. Mas não é qualquer mensagem.
E não é uma mensagem, existe uma técnica que a gente chama de fluxo de cadência misto, que eu vou mostrar para vocês. A gente usa essa técnica para falar assim: ei, empresa, estou vendo você e eu tenho certeza que você tem essa dor, não tem? Olha, pode ficar despreocupado, porque eu tenho a solução. Empresas como você, a gente resolve assim, 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 e a gente consegue chegar nesses resultados. Você não está querendo vender mais, reduzir seu custo, fazer tal coisa? E aí a empresa vai falar: nossa, que interessante, vamos fazer uma reunião, me explica mais sobre isso. Tá? Então, o meu objetivo em contato é ter um lead de verdade, que é ele me responder. Ele me responder e falar assim: achei interessante, quero conversar com você. E aí sim a gente vai para a pré-call, que a gente chama de pré-call done, né? Que é a qualificação. Porque eu chamei ele para conversar, mas eu preciso saber se ele realmente tem aquela qualificação. Tá? Eu vou fazer um diagnóstico, porque muitas vezes a gente não tem as informações todas da empresa. Existem as informações públicas e as informações não públicas. As informações públicas eu encontro na internet, no LinkedIn, eu consigo saber. As informações não públicas são as informações que, assim, sei lá, quantas pessoas tem na área jurídica? Quanto ela investe em marketing por mês? Isso não está na internet, eu preciso perguntar para ela. E aí, dependendo de qual que é o seu produto, você tem que conversar, por isso que tem a etapa de qualificação. Qualificou, manda para a reunião. Feita a reunião, vai para a negociação e venda. Isso aqui é o funil de pré-vendas. Quando continua aqui para negociação e vendas, é o funil de vendas. Tá? Então, esse é o funil real de pré-vendas. E as atividades mais importantes de um SDR é qual? Fazer uma lista enriquecida, bem bonitinha, né, com todos os dados. Disparar dentro de uma técnica chamada fluxo de cadência misto. E gerenciar o lead. Porque imagina só, ela foi lá, ele pegou uma lista de 300 empresas, aí tratou os dados, tudo bonitinho. Aí ele disparou, mandou lá umas mensagens para cada uma. Dessas 300, 30 pessoas responderam. Eles estão respondendo, você tem que marcar a qualificação e para marcar a reunião. Então, isso é o gerenciamento do lead. Anotar no CRM, anotar na ferramenta certa, tudo bonitinho. Tá? Só que ensinam também só isso aqui, que são as etapas. Esquecem disso aqui, ó, que é o ICP, mais definição do mercado potencial. Se eu não definir o perfil do cliente ideal e o mercado ideal, a minha lista vai ser em vão. Porque eu vou construir uma lista com muitos clientes aleatórios. E aí, de fato, eu não vou conseguir ter um resultado. Porque o que adianta eu montar uma lista com vários segmentos se eu tenho que focar em indústria? Aí tá lá indústrias, startups, aí tem segmento de petróleo. Não adianta. Eu tenho que montar uma lista de acordo com o perfil do cliente que eu preciso. E o perfil do cliente ideal? O que é esse tal do perfil do cliente ideal? A gente precisa ter alguns dados que são tamanho da empresa, a gente precisa de cargo decisor, áreas, sub-áreas, segmentos. O perfil do cliente ideal não é só... Espera aí, eu quero ajuda aqui. Por favor. Não é só falar assim, meu cliente ideal é do segmento de indústria. Obrigada. O meu cliente ideal tem muito a ver com dores, personas, é um mapeamento completo. E eu vou mostrar aqui para vocês entenderem. Eu trouxe num exemplo porque é mais fácil para vocês visualizarem. Imagina assim, Uber. Todo mundo aqui conhece Uber, né? Aqui estamos em São Paulo, ok. Vamos supor que o Uber faz isso mesmo, tá? Eles têm um serviço de transporte, né, para as empresas. Então, as empresas podem contratar o Uber para levar as pessoas para as reuniões, né, os executivos e tudo mais. Existem outras empresas, além do Uber, que têm esse serviço, que são especializadas. Então, em vez de, por exemplo, a empresa contratar um fretado para levar os colaboradores, contrata o Uber. Beleza. Aí o Uber fala assim, ok, para quem eu posso vender? Aí ele falou assim, eu posso vender para empresas que são do B2B, que tem muitos funcionários. É suficiente para montar uma lista? Não. É esse tipo de estudo aqui que a gente tem que fazer. E por isso que definir o perfil ideal demora muito.
Se eu fosse trabalhar na Uber em pré-vendas, eu ia procurar primeiro empresas que têm operação presencial. Porque se eu pegar uma empresa que tem 1000 funcionários, mas é toda online, as pessoas não saem de casa. Primeiro filtro, as empresas precisam trabalhar presencial ou híbrido também funcionaria. A empresa tem que ter acima de 500 funcionários. Menor que isso não me interessa, porque eu sou a Uber e eu quero dinheiro, então eu vendo high ticket. Então eu quero empresas que são enterprises, tá? Quais segmentos eu vou focar? Indústria, serviços, tecnologia. É um exemplo. Se vocês olharem na nomenclatura que é o KINAI, aqui, né, do Brasil, tem mais de 900 categorias de empresa. É muita empresa, tá? E aí você vai selecionar algumas. Se você estiver no começo, você vai testar disso. Com qual área eu preciso falar? Preciso falar com RH. Mas qual é a sub-área que eu falo? Benefício e facilities. Se eu trabalhasse com empresas que tivessem em torno de 80 funcionários, será que tem a sub-área de benefícios? Talvez não tenha. Talvez eu tenha que falar com só o RH, que é a única pessoa que tem, ou o CEO. Entendem o raciocínio? Como eu tenho que fazer um estudo para definir esse cliente? E não acabou ainda. Qual é o cargo que eu tenho que falar? Eu tenho que falar com coordenador, diretor, serviços, supervisor de RH, de benefícios. Eu sempre quero falar com gestão. Por que eu quero falar com gestão? Porque é quem decide. Se eu for lá e for falar com o estagiário canalista, ele vai falar assim, nossa, muito legal, mas eu tenho que perguntar aqui dentro para o meu diretor. Não adianta para a gente. Então, se a gente conseguir chegar diretamente nesse gestor, é melhor para a gente. Contudo, indo para a realidade, né, que eu falo muito da prática, do que acontece, às vezes não dá para falar para o diretor, que ele não responde o meu e-mail, ele não responde o meu LinkedIn. Então, eu falo com o analista. Mas eu vou sempre pedir uma reunião para ser com o diretor. Porque o analista, dentro do meu funil, ele é um influenciador. E dependendo do tamanho de empresa que você vende, você precisa articular com os influenciadores, tá? É diferente se você trabalhar com pequenas empresas, bem pequenininhas, porque aí você vai falar com o dono direto. Você tem uma solução para resolver a vida financeira da startup. Um software. Você montou um software para resolver a vida financeira. Então, o que você faz? Vai lá para o CEO e fala, olha, CEO, você quer reduzir seus custos? Eu tenho um software para você aqui. Vamos conversar? Funcionaria, tá? E, por último, mapeamento de persona e dores. Aqui eu usei imaginação, né? Se eu fosse do Uber aqui. Eu vou focar no mulher de 25 a 39 anos. Normalmente, elas têm essa faixa quando eu pesquiso no LinkedIn. Elas já têm 5 anos de experiência no mercado. E ela é uma mulher, uma diretora de RH, que se preocupa com as pessoas. Ela se preocupa com os colaboradores. Ela quer ver os colaboradores felizes. É uma pessoa que está disposta. É uma pessoa que realmente está ali trabalhando. Tá? E quais são as dores dela? Ela quer reduzir o custo, ela quer que pare de ter turnover. Então, turnover é quando as pessoas estão sendo desligadas, né? Na verdade, elas estão pedindo demissão, as pessoas estão saindo da empresa. Ela quer ter um maior engajamento dos colaboradores. Isso aqui, esse mapeamento é muito importante, muito. Porque na hora que eu vou escrever a mensagem, se eu já sei qual que é a dor dela, eu já escrevo direcionado. Porque eu vou falar para a RH assim, oi RH, tudo bem? Ó, seguinte, eu trabalho aqui na Uber, né? A gente oferece transporte corporativo para os colaboradores. Eu sei que você é uma pessoa muito preocupada com os colaboradores, né? Quer ver eles felizes. E a gente pensou justamente nessa solução, porque além de deixar eles felizes, vai reduzir o custo da empresa, porque a gente tem um incentivo XPTO. Entendem? Então, é uma mensagem muito mais direcionada. E fazer isso aqui eu desenho, vou testando, até que você comece a entender quem está respondendo e vai achando esse ICP. Beleza? Isso aqui, gente, é fundamental, tá? Sem isso aqui bem definido, a operação de outbound não roda. E aí, eu trouxe para vocês conhecerem aqui ferramentas para montar essas listas qualificadas. Eu trouxe aqui os loginhos dela, existem muitos, existem mais de 100 ferramentas de vendas. Brasil, Estados Unidos, da Europa. Cada vez que eu converso com uma empresa, porque toda semana eu falo com umas 6 empresas diferentes, eles me falam uma que eu não conheço, então tem muitas. Mas o que resolve o nosso problema? O que resolve o nosso problema são essas aqui. Tem preços muito diferenciados, tão mais baratas. E assim, para começar é ótimo, tem até trial, né, que você testa de graça. Então, a gente tem MeTime, Hamper, Reeves, 9, o LinkedIn, Apollo. Algumas vão fazer só captação de lista, outras vão fazer até fluxo de cadência, que são os disparos dessas mensagens, tá?
que é importante só olhar aqui? A parte de e-mail, telefone e LinkedIn. Tem que ter e-mail verificado, porque se eu fizer uma lista dos e-mails e aí não está verificado, vai dar bounce, não vai chegar, vai bater no servidor e vai voltar. E para a gente não funciona, tá? E, enfim, LinkedIn é muito bom também. Fluxo de cadência misto. O fluxo de cadência misto é a sequência de mensagens que a gente manda para as empresas. Normalmente vão ser de 6 a 10 touchpoints, tá? Em diferentes meios de comunicação. Então, eu vou escolher e-mail, LinkedIn, telefone, WhatsApp, o que fizer sentido para entrar em contato com essa empresa. Lembrem-se que, qual é a pessoa que eu quero falar? Se eu quero falar com o diretor de RH, vai para o LinkedIn e e-mail. Se eu quero falar com o CEO de uma microempresa, telefone e e-mail. Ele, às vezes, não está no LinkedIn. Quero falar com escolas? Telefone, eles não estão no LinkedIn. Quero falar aqui em indústrias, bens de consumo, estão no LinkedIn. Eu quero falar com financeiro, estão no LinkedIn. Então, tem que fazer essa análise, tá bom? E aí, é mais ou menos isso aqui que a gente monta. Primeira mensagem, vou mandar no LinkedIn no primeiro dia. Depois, no segundo dia, eu mando e-mail. Depois, só no quinto dia, eu mando o LinkedIn de novo. Depois, no sexto dia, eu tento ligar. Depois, no oitavo dia, um e-mail. E assim vai. Nossa, Gi, mas é muito touchpoint. É o seguinte, aqui tem um intervalo de 15 dias, porque eu não quero encher o saco, eu estou escolhendo com quem eu quero falar, eu não estou prestando um favor, eu quero oferecer uma solução para ele. Eu estou indo direcionada, é um outbound qualitativo, tá certo? E outra coisa aqui, tem gente que só vai ver e-mail, tem gente que só vai ver LinkedIn. As pessoas às vezes não vão ver todos os touchpoints, e muitas vezes podem ver e ignorar, isso acontece muito. As pessoas normalmente respondem aqui nos primeiros e nos últimos. Então, não tem problema nenhum fazer isso. Algumas operações a gente faz até menos, né? 6 touchpoints. Mas aí tem que testar para ver o que funciona. E cada mensagem tem uma técnica. Então, tem mensagem que é a apresentação, tem mensagem que eu vou evidenciar a autoridade, tem mensagem que eu só vou mandar um case. Mensagens curtas, personalizadas, que não pareçam um robô. E muito importante. E criativas. Lembrem-se que a gente está falando com pessoas. Esquece o padrão, esquece... Oi, tudo bem? Eu sou Giovana Félix, da Perseios B2B, e eu quero oferecer para vocês uma estruturação de pré-vendas. Esquece. Eu não tenho que falar de mim, eu quero falar de você. Eu estou aqui para ajudar você a vender mais. Então, eu não tenho que falar de mim. Primeiro, eu falo com você, tá certo? E aí, break-up é muito importante. Eu trouxe aqui umas imagens de ilustração para vocês. Eu só não vou ficar muito tempo, por causa do tempo mesmo, né? A gente tem mais marketing para falar. Mas depois eu passo o PPT para vocês. Que eu trouxe exemplos. Que é ter as variáveis. Então, se eu vou mandar mensagem no WhatsApp, tem 3 linhas aqui, um CTA que é... Vamos fazer uma reunião? Posso te mandar uma apresentação? Alguma coisa assim. Aqui eu começo, oi, tudo bem, né? Oi, nome, tudo bem? Entendi que você deve estar bem corrido por aí, eu não tenho interesse de fazer um cursinho pré-vestibular. Que no caso, essa empresa era de cursinho, né? Se no futuro você quiser fazer uma aula teste, manda mensagem. Bem simples, tá? Isso aqui de WhatsApp. E na questão de e-mail aqui, essa aqui é break-up, que é a finalização. Porque eu falo assim, olha, tentei falar com você, te mandei várias mensagens, você é muito importante para mim, mas se você não quer falar comigo, tudo bem, tá tudo certo, eu não vou te mandar mais mensagem. Se você quiser falar do assunto X, tá aqui os meus contatos. Tem um monte de gente que responde. Porque às vezes a pessoa quer falar com você, mas ela tem 800 mil coisas para fazer, e aí não deu tempo dela responder seu e-mail. Isso acontece, tá? Então, mandar essa mensagem aqui é muito bom. E tem até umas mais criativas, onde a gente põe em GIF, a gente põe pergunta, um monte de coisa. Dependendo do público que você fala, seja criativo, seja autêntico. Não precisa mudar, oi, tudo bem? Eu sempre falo, oiê. Esse é meu jeito de falar. Tem gente que manda, fala, tudo bem? Cara, pessoas falando com pessoas. Se a pessoa vê algo muito padrão, ela passa batida e não responde, tá? Agora a gente vai para o marketing. Passei um compiladão de outbound. Se vocês pegarem tudo isso aqui e forem aplicar, dá certo. Monta a lista com a ferramenta, monta as mensagens, dispara, dá certo. Tá? Marketing, para que funciona o canal de marketing? Como eu falei para vocês, branding, expor a nossa marca. E também a gente consegue, né, expor a marca através de redes sociais, de site e tudo mais.
Qual que é a diferença? O lead vem até nós. Eles consomem os nossos conteúdos e vêm até a gente. E é um cara que, quando ele vem até a gente, ele tem consciência da dor dele. Então, ele já chega mais pronto. É por isso que as pessoas gostam mais de trabalhar com marketing que outbound. Mas eu vou contar um segredo. O ticket médio de outbound é muito maior que de marketing. Tá? Os caras grandes vêm por outbound, que é quando você prospecta. E eles são muito bons para quem trabalha com B2C também. Tá? E ele vai sempre preencher um formulário, te mandar uma mensagem no WhatsApp, vai ser pelas redes sociais. Como eu falei para vocês, o ticket médio é até R$500. Menos que R$500, marketing, gente. Façam marketing. Ah, eu tenho um produto de R$ 39,90, de R$ 199,90. Faz marketing. Vai funcionar muito melhor, vocês vão ganhar muito mais dinheiro. Tá? É muito comum para softwares que são SaaS, para B2C. Para B2B também funciona. Se você tiver um produto de SaaS é assinatura, tá? Se vocês tiverem um produto de R$200, também vai funcionar. Ou, por exemplo, né, quem aqui tem Spotify? Que aí você compra o Spotify lá, né? Você tem o freemium, ele tem uma parte que é gratuita, bota um anúncio lá, e aí se você paga, aí beleza, você consegue usar. Ele usa marketing. Quando ele te manda um anúncio lá para você clicar e baixar o Spotify, ele está fazendo marketing, certo? E é comum você vender low touch. O que é low touch? A pessoa compra sozinho, ela não precisa de muitas interações com a empresa. Então, não precisa de um vendedor lá para fazer uma reunião, apresentar o produto. Imagina só ter vendedor para vender Spotify? Não, você vai lá no site, você já vai e compra. Não precisa de ninguém explicando. É um produto que é fácil de usar, tá bom? E aí, dentro de marketing, a gente tem duas segmentações muito conhecidas, que é o orgânico e o pago. O orgânico, o que é? Inbound marketing. Então, é a produção de conteúdo, redes sociais e uma técnica chamada de SEO. O que é SEO? É quando você consegue escrever lá o seu site com algumas keywords, que são palavras-chave, tudo bonitinho, você usa algumas técnicas para ranquear melhor no Google. Então, o Google entende que você tem autoridade naquele assunto e fala, então você cuida disso aqui, deixa de subir lá nos mecanismos de busca, para que quando as pessoas pesquisem, você apareça em primeiro. Tá? Existem muitas ferramentas que você pode ver como você está ranqueando, quais são as palavras-chave que são melhores para você ranquear, muitas mesmo. E existem profissionais técnicos para isso. Tem um cara que é o especialista em SEO, tem um cara que é especialista em inbound, tem muitos especialistas, tá? E o pago, que são ads, que é fazer os anúncios que a gente conhece no Facebook, Google, LinkedIn. É muito importante que a gente tenha um negócio e faça no Google, tá? Não só no LinkedIn, não só no Facebook ou no Instagram. Porque o Google ele é bem desenvolvido em questão de segmentação. Então, é bem bom a gente fazer. E, assim, inbound marketing para B2B é importante? A gente tem que fazer B2B, a gente tem que fazer SEO. Só que tem uma questão. Para dar resultado, vai demorar em torno de 8 meses, 1 ano, para ter leads assim, recorrentes. Então, não estranhe se vocês fizerem e falarem, não está dando resultado. Vai dar, é porque tem que fazer a construção da autoridade. O Google precisa entender isso, então demora um pouco. Por isso que muita gente começa pelo outbound e depois faz marketing. E marketing não para em orgânico e pago, que é o principal. A gente tem aqui ações com influenciadores, e-mail marketing, ações com a mídia, que é as relações públicas. Tem muita coisa para fazer. Vocês veem que, quando eu mostrei para vocês canais de vendas, olha por onde leads podem vir. É muito canal de venda. Às vezes as pessoas se prendem só em 2 opções e falam, meu Deus, não estou conseguindo vender, mas você tentou mesmo? Você tentou vários canais? Onde estão as pessoas que você quer trabalhar? Onde estão os seus clientes? Seus clientes leem jornais, revistas? Não, eles estão no LinkedIn? Não, eles estão navegando lá no Google. Onde estão eles? A gente tem que pensar sobre isso para saber qual canal a gente investe. E a força do marketing digital, né? Como eu estou falando para vocês, é importante criar marca. Hoje, quem não está no digital está atrás, precisa fortalecer, tá? E vocês podem fazer blog, o blog ajuda muito em SEO, essas newsletters, que é justamente você ter uma base de clientes e nutrindo eles com conteúdo. Cases, podcast está muito em alta, funciona muito bem para a autoridade da marca também. Então, vocês estudem o que faz mais sentido. Gente, assim,
tem muita coisa que dá para fazer bem pequenininho. E escolham 3, 4 e comecem. Também não adianta querer fazer os 8, porque aí não dá conta, né? Muita coisa para a gente fazer. Então, a gente tem que ir testando e vendo o que vai trazer mais retorno, tá? Aí eu trouxe para vocês outro funil, porque falou de vendas e pré-vendas, é funil, tá? Dominando o funil, vocês já dominam metade dos métodos que a gente usa. Lembra o funil que eu mostrei para vocês de pré-vendas? Isso aqui tá em cima. A gente sempre trabalha conteúdos topo de funil, meio de funil e fundo de funil. O que significa isso? Lá em cima, visitantes. Visitantes é quando alguém está lá no seu site, quando alguém está navegando nas redes sociais. São as famosas impressões, quando a gente olha no Google Analytics, tá? Que é a ferramenta. Leads é quando ele começa a interagir. No seu site tem um material super bom, um e-book lá, as pessoas estão vendo, né? Estão preenchendo os formulários e tudo mais, estão estudando. Ele é um lead. Ele vira MQL, que é Marketing Qualified Lead, SQL Sales Qualified Lead, que é o lead de marketing e o lead de vendas, tá? Ele vira MQL quando ele começa a converter. Então, quando ele começa a preencher o formulário, quando ele vai te chamar lá no botão do WhatsApp. É onde a gente começa a validar as informações. Por isso que o formulário tem nome, e-mail, telefone, cargo, segmento, o que você quer. Né? Tem várias opções, é porque eu já estou começando a fazer uma triagem das pessoas. E aí ele vem para SQL quando ele está preparado para venda. Então, o cara baixou um formulário, está dentro da ICP, manda para pré-vendas que ele vai qualificar. Essa é a magia. A gente pega esse funil e coloca junto com pré-vendas. Então, não ia caber no meu slide fazer um funil de marketing, pré-vendas e vendas, mas ele é bem grandão e cada área é responsável por um pedaço do funil, tá? E aí tem uma área inteira só para cuidar disso aqui, porque escrever conteúdo não é fácil, não. Eu tenho que saber para quem eu estou escrevendo. Eu tenho que saber as dores e a persona para quem eu vou escrever, para atrair ele, para ele falar, nossa, eu preciso disso. E um conteúdo bem feito, com newsletter, tudo certinho, realmente ajuda a ativar a consciência da dor. Então, vamos supor que eu quero viajar para os Estados Unidos. Eu quero, mas eu não tenho inglês ainda. Só que assim, né, eu tô fazendo 1000 coisas na minha vida, inglês é uma prioridade. Mas aí eu comecei a seguir uma página de cursinho de inglês nas redes sociais. E os caras estão fazendo um conteúdo legal, eu falei, interessante, eles fizeram um webinar. Eu assisti o webinar, falei, nossa, eu acho que eu preciso começar a fazer inglês, porque eu achei que eu aprendi em 3 meses, mas estou vendo que vai precisar de 1 ano para eu aprender. Então eu estou consumindo os conteúdos e eu mesmo estou me nutrindo e entendendo que, gente, eu tenho que começar agora. E é assim que acontece na cabeça das pessoas. Aí a pessoa vai lá e chama no WhatsApp e fala, me explica mais sobre o cursinho de vocês, porque eu entendi que eu preciso fazer agora. E aí começa a conversa até a venda. Então, por isso que marketing é importante, porque ajuda na construção da dor. E mesmo que você faça outbound, que é quando você vai nas empresas, a hora que você fala, eu sou Giovana da Processo B2B. Quem é Processo B2B? Qual é a primeira coisa que o cara vai fazer? Entrar no meu site, entrar nas minhas redes sociais, ele vai querer ver quem sou eu. O que a Processo B2B faz? Então, eu preciso tirar conteúdo lá, porque se ele não sentir firmeza, ele vai para o meu concorrente, ele vai para o próximo. Lembra que eu dei um exemplo para vocês do software de finanças? Eu estou usando Outbound para captar as empresas para vender esse software de finanças aí, que vai ajudar a organizar as finanças. Só que tem um monte no mercado. E aí eu cheguei e falei na empresa, se ele não te sentir essa confiança, não tiver nenhum conteúdo, nenhum posicionamento, eu não vendo. Por isso que eu tenho que fazer pelo menos o básico, que é ter um site, uma página no LinkedIn, um Instagram, para a pessoa navegar ali e ver o que está acontecendo. É muito natural que as empresas que vendam para o B2B, né, que vendem para empresas, façam podcasts, parcerias, estejam em eventos, porque justamente é conseguir mostrar autoridade. É para falar assim, vem comigo, compra comigo, me dá os seus R$3.000 por mês, que eu vou fazer você economizar dinheiro, vou fazer você vender mais, eu vou fazer com que seu analista financeiro produza 10 vezes mais. Então, é todo o convencimento, a forma como você se posiciona, a forma como você fala, tá? E aqui a gente tem a parte de conversão de marketing, que é o botão de CTA e Lead Scoring. CTA é Call to Action. O que significa isso?
é quando a pessoa clica no botão, que é a levantada de mão. É o botãozinho aqui, ó, fale com o especialista. Não estou enxergando muito bem daqui, mas é quando você clica que quer falar com a empresa, tá? E aí ele pode preencher o formulário, como eu falei para vocês. O formulário, o time de marketing está sempre alterando, porque o formulário serve para triar as pessoas. Quando a gente faz anúncios, pode chegar em torno de 30 leads por dia até 150 leads por dia, dependendo da verba que você coloca. Então, imagina só, um humano não vai dar conta. Então, já trio, já tira aí a galera que não tem nada a ver, porque vai vir gente nada a ver mesmo. Vai vir, sei lá, vai vir gente... Não é meu público, tá? E aí, eu já tenho que tirar essas pessoas. E lead scoring é uma técnica que a gente usa, mas isso eu só recomendo depois que você tiver tudo estruturado, que é dar uma pontuação para a galera que está consumindo os seus conteúdos, porque tudo é rastreável, né? A gente usa a ferramenta para rastrear. Então, normalmente, a gente usa um RD Station, que é muito conhecido. A gente rastreia e sabe que ele está consumindo X produtos nossos, ou X conteúdos. E eu estou dando pontuação. Se ele lê o blog, ele ganha 10 pontos. Se ele assistiu um webinar, ele ganha 50 pontos. Mas se ele baixou um e-book, ele já ganha 80 pontos. Aí eu vou fazer uma conta lá, que é um método que a gente cria, que se ele atingir um torno de 500 pontos, ele está apto a receber uma ligação, alguém do comercial, que é o SDR, falando com ele. Porque entende-se que ele já está preparado, que ele já tem a dor, que realmente ele já pesquisou o suficiente. Sendo sincera com vocês, eu sempre apresento isso porque é importante, mas poucas empresas no Brasil conseguem fazer isso de uma forma que dê resultado. Pouquíssimas. Porque é difícil. Como é que eu vou falar se o lead, qual a pontuação que eu vou dar para o lead, sabe? Precisa de muito conhecimento. Eu recomendo fazer isso aqui a partir do 3º, 4º ano de empresa. Aí sim você já tem maturidade, porque você vai investir tempo. E ter o profissional de marketing também é importante, tá? Mas é mais uma estratégia que eu tenho que apresentar para vocês. Estamos na era da humanização, então, só para reforçar para vocês, escrever mensagens específicas e personalizadas, sem padrão. Escreveu com padrão, não tem respostas. Uma conversão legal de outbound é eu mando mensagem para todo mundo e eu tenho uma conversão em torno de 15%. Eu começo uma conversão de 8% e vou melhorando, e aí vai ter 15%, 18%, 20%. Então, para todo mundo que eu mando mensagem, eu tenho 15% de pessoas interessadas em outbound. Marketing é outra história, porque o funil é bem diferente, tá? Eu tenho muito mais pessoas convertendo, porque o cara já vem com a dor. Só que isso só acontece se eu tiver uma mensagem curta, mais ou menos 3 parágrafos, coloca as variáveis, que é importante, manda mensagem, né? Para mandar mensagem para a pessoa, pesquisa sobre ela, vai pesquisar no LinkedIn, pesquisa sobre a empresa. Não vai mandar aleatoriamente, porque senão você não está falando assim... Lembra da frase que nossa mãe fala? Você não é todo mundo? O lead não é todo mundo também. Todo mundo quer se sentir especial. Isso está no inconsciente nosso mesmo. Então, é muito diferente que eu falo assim, ei, tudo bem? Quero falar com você. Fábio, eu quero falar com você. Você é o CEO da empresa, né? Cara, eu acompanho o seu trabalho e acho incrível. Inclusive, eu vi aquela postagem que você fez e me ajudou aqui. Então, você já ouviu falar sobre vendas? Como que são as vendas aí na sua empresa? É muito diferente, sabe? Do que eu só chegar com uma mensagem genérica. E sempre coloque CTA no final das mensagens, que é, vamos fazer uma reunião, que se a gente fazer um papo, vamos, né, você quer uma apresentação? Eu sempre coloco alguma coisa nesse sentido para chamar para a próxima ação. Senão a pessoa lê a mensagem e não me responde. Mas eu preciso que ela responda, eu quero a interação com ela, tá? Para finalizar aqui, o que toda startup precisa saber para construir essa área de pré-vendas? Não é só pôr pessoas e ferramentas, como eu apresentei para vocês. Tem muita estratégia, tem muito método, teste, e teste, e teste, construção, e muda, e teste. É por isso que não dá para fazer para o dia da noite. Eu escrevo no LinkedIn todos os dias sobre pré-vendas lá. E eu estou sempre falando isso para as pessoas. Cara, você quer construir um outbound em um mês? Não vai dar certo, não vai dar resultado. Outbound começa a dar resultado depois de 3 meses. Mas a hora que começa a dar resultado, fica tranquilo. Todos os meses você vai ter uma quantidade de leads igual, mais ou menos. Porque ficou previsível. Tem que ter paciência para fazer, tá? Marketing é a mesma coisa. Tem gente que fala, não, porque eu estou atraindo lá e eu tenho 300 leads. Aí a gente fala, nossa, 300 leads... Quantos que você está vendendo? Vendo para 2, 3.
não está eficiente esse negócio. Você está gastando uma grana e não está gerando resultado. O método é esforço inteligente. Quanto menos eu gasto de esforço, mais resultado eu tenho. E isso só é possível ter através dos testes. E aqui eu trago para vocês 3 livros que eu sempre recomendo para todo mundo que quer trabalhar com pré-vendas, vendas e startups. Receita Previsível é o livro queridinho Aaron Ross. Tudo que eu falei aqui para vocês é baseado nessa metodologia, em tudo que eu fiz na prática, como eu falei para vocês. Testei, fiz e minha área cresceu e trabalho com isso todos os dias com os meus clientes. Funciona, tá? Estilo Startup é para quem quer ter startup, quer construir os processos, não foca só em pré-vendas e vendas, foca em todas as áreas de uma startup. E Oportunidades Disfarçadas eu gosto muito porque ele fala sobre negócios que surgiram através de erros, de momentos que a gente nunca imaginou na vida. Porque para quem quer ter uma startup, um negócio e não faz ideia do que, se inspira nesse livro, lê. Porque é de uma ideia que nasce uma empresa de milhões. Tá? Começa bem pequenininho mesmo. É uma construção diária. E quero super agradecer vocês por estarem aqui, por acompanharem toda a palestra. Deixa o meu LinkedIn, os meus contatos, caso vocês queiram conversar, tirar dúvidas. E também estou aberta aqui para vocês, caso vocês queiram aí perguntar também. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação, Gi. Temos 10 minutinhos para perguntas, caso alguém queira aproveitar para tirar todas as suas dúvidas. Não levem para casa, aproveitem nosso especialista de vendas. Pega aquela última dica. Temos perguntas da plateia? Temos empreendedores na plateia aqui hoje já? Um empreendedor ali. Profissionais que já trabalham com vendas? Ali, boa. O resto mais curioso. Outra categoria também de plateia. Tipo, pessoa que estava passando, sentei, está confortável, estou mexendo no celular. Temos de tudo aqui hoje. E temos alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém querendo comentar um pouco, complementando a história, complementando sua jornada? Tem que estimular um pouquinho, porque no início todo mundo tem vergonha. A gente vai puxando, é normal, vai puxando. É normal. E é muito conteúdo também, né? É muita informação. Olá, boa tarde, tudo bem? Daniel. Eu comecei a empresa há mais ou menos um ano, porque eu precisava de uma renda extra, né? E aí apareceu a oportunidade de criação de sites também, que a gente faz. Só que eu não tinha as skills suficientes para ficar na qualidade que eu queria. Então eu chamei um amigo meu, a gente conseguiu fazer a entrega com boa qualidade. Aí acabei chamando mais pessoas porque foi surgindo novos clientes. Então hoje sou eu e mais 4 pessoas. E é justamente nesse ramo que você está comentando, que é de websites, né? E a gente já está pensando em outros ramos também, né? Abraçar como se fosse uma consultoria. Eu sempre falo que seria a experiência digital, porque muitas vezes o cliente ele quer uma empresa não só de desenvolvimento de sites, mas também de social media, que impulsione na internet e afins. Então, você ter comentado sobre podcast, entre outras coisas, abriu um pouco minha mente. Eu cheguei a 10 minutos, mas já mudou bastante. Obrigado. Imagina. E, muito legal em relação ao seu negócio, parabéns, porque você conseguiu captar uma coisa muito importante, que é, você começou a vender uma coisa, mas você está sempre atento ao cliente, ele está te pedindo mais coisas, e você já viu uma oportunidade de aumentar o seu negócio. Porque você provavelmente vende aí para médias e pequenas empresas. E o cara quer o quê? Facilidade. Ele viu que você apresentou muito bem o site. Ele falou assim, tá, agora eu tenho um site, mas agora tem que fazer ads. Mas agora tem que fazer redes sociais. E aí você vai trabalhar a experiência toda. Então é uma ótima forma de crescer. E aí é justamente esse posicionamento, que é, beleza, como é que eu nutro e trago educação para esse cara? Porque ele é pequeno, ele não sabe como faz marketing. E aí você usa as estratégias. Então, eu vou fazer um podcast, vou fazer um webinar, eu vou ter conteúdo no blog. Porque todo mundo, gente, antes da gente comprar, a gente sempre namora primeiro, né? Então, a gente fica olhando, fica vendo se realmente entrega o que está falando, quem já fez, né? Quais são os clientes que já tem. Primeiro, você vai ter aquele momento até que você fala, opa, agora eu vou comprar. Então, é justamente isso, é você conseguir acompanhar e entender o seu lead, criar os produtos para ele, que lembra do PMF que eu falei, que é o Product Market Fit,
ter o produto ideal para o cliente ideal. Então, é essa jornada mesmo. Olá, sou Israel, a gente é de Roraima e é muito pertinente a tua palestra. A minha dúvida é o seguinte, a gente tem uma empresa de conteúdo e as vendas ocorrem, ok. A questão é que eu queria, alguma maneira, na parte de venda, que a gente conseguisse fazer um plano anual. Porque hoje a gente tem plano mensal, trimestral, semestral. E daí acaba que a pessoa fecha ali 1 mês, 3 meses para testar. E quando chega ali no fim do contrato, ela não quer renovar. Então, a minha ideia é fazer um de venda bastante forte para a pessoa fechar a longo prazo. Ela tem desconto, mas mesmo assim ela acaba ali... não posso me comprometer o ano. Então, ela prefere ali fechar mensal e trimestral. Conteúdo do que você faz? É uma empresa de criação de conteúdo para a internet. Então, a gente oferece criação de conteúdo para outras empresas. Para a empresa, né? Aqui, eu acho importante você pensar no seu diferencial. Porque tem muitas empresas que têm criação de conteúdo. Mas o que vai fazer ela a querer comprar um ano? Tem uma técnica, aí vai variar muitas coisas, né? A primeira questão é, você tem que estudar e pergunta para os seus clientes por que eles estão com você. Comunica isso melhor dentro do site. E tem uma técnica na própria tela lá que a gente faz no site, que chama de técnica de aceite e recuo, que é uma técnica de persuasão, que eu tenho os planos, um plano último vai ser muito caro, e aí eu tenho um mais baratinho, para que a pessoa faça assim, ó, putz, esse aqui é muito caro, esse não dá. Esse é muito básico, então eu vou nesse. Então você direciona a escolha da pessoa sem ela perceber. Tu pode também descrever as features lá atrás e trabalhar muito com a precificação. Muito provavelmente vem por marketing, por ads, né? Provavelmente você tem que melhorar a copy do seu site. Porque ele tem que sentir que aquilo que vai transformar a vida dele, no caso, né? Que você vai facilitar o quê? O que você mexe de KPI de negócio? O que você entrega? Quais são os seus clientes? Então, é mexer na copy para ele encantar e falar assim, nossa, eu preciso disso e vale muito a pena eu pegar aí um ano. Se inspira, por exemplo, no WordPress, quando ele vai vender, né, o WordPress com domínio e tudo mais. Exatamente aquela estrutura. E aí eu acho que já é um bom início para você. No nosso caso, assim, não é venda de site, né? É outbound ali, a gente qualifica, prospecta o cliente e ele vem também, né? Porque a gente trabalha muito no marketing. E acaba que os que vêm, ele já vem com a mentalidade de fechar negócio, mas a gente ainda está pecando nesse contrato de longo prazo, né? Não, perfeito. E além da copy, se você faz reunião, então, para fechar esses negócios, você precisa criar uma apresentação com mais storytelling, falando primeiro para ele qual é a transformação que você causa, por que ele tem que comprar com você. Não é só entregar o conteúdo. No final das contas, você faz o quê? O cara vender mais? Você reduz custo? É chegar mais nessa dor, ver a necessidade. Por que ele realmente precisa e construir isso na cabeça dele. Aí tem outras técnicas. A gente tem a técnica do spin selling que a gente usa justamente para trabalhar a imaginação e implicação. Se você tivesse esse produto, o que melhora na sua vida? O que está faltando hoje para você atingir essa meta de clientes? E aí você vai construindo, aplicando a realidade dele, entendeu? E aí você tem que mostrar para ele que precisa fechar um ano e não 3 meses. Porque para você escrever um conteúdo, tô chutando, tá? Um conteúdo super direcionado, personalizado do que ele precisa, é igual ao outbound que eu acabei de falar, não dá para fazer em 1 mês. Porque você tem que conhecer a persona, você desenha, aí você faz o projeto, aí primeiro você vai fazer, entendeu? Aí explica para ele o processo. Para ele confiar no processo que você entrega. Aí quando você explicar o processo, fala, olha, fulano, ciclano, já faz comigo e olha os resultados que ele tem. Então é construção, tá bom? Temos perguntas? Encerramos por aqui? Boa. Boa tarde. Meu nome é Fábio e eu queria perguntar para você se você se inspirou em algum nome grande do mercado de marketing digital do Brasil. Se eu me inspirei num cara do marketing digital, olha, eu sempre eu acompanho o que eu gosto da atualidade, mas é mais mentalidade. É o Joel J, eu vi ele crescer, tudo que ele faz, a própria mentalidade dele ajuda, porque ser empreendedor não é fácil.
né, e persistir na jornada e fazer acontecer. É uma trajetória, eu gosto muito. Mas tem o Érico Rocha também, que eu gosto. Tem uma menina que chama Maria Eduarda, no Instagram, que ela fala só sobre marketing digital no Instagram, que eu amo também, que ela faz um storytelling assim incrível. E tem o da comunidade do Subido, que é o Pedro Sobral. Eu tô vendo ele na minha cabeça. Pedro Sobral é muito bom, mas ele foca em anúncios, né? Então, o tráfego pago, exatamente. Então, eu sempre acompanhei eles, né? Porque fui fazendo junto com eles, né? Mas eu foquei muito em startup. Então, eu sempre vivi nesse meio. A dica é fazer o que vocês estão fazendo aqui, vir em eventos. Desde quando eu me conheço por gente, eu vou em evento. E aí, pegando palestras e tudo mais, aplicando no dia a dia, eu acho que isso ajuda muito para construir a mentalidade e fazer, né? Dar os resultados. É isso, fechamos? Então, muito obrigada, Gia, pela palestra. Obrigada, Excelente obrigada, aula. gente. Uma salva de palmas, por favor, para a nossa palestrante.